Na guitarra, o italiano Bento Rinotto. Hoje vou lhe contar um pouco sobre a história de Bento Rinotto, o japonês guitarrista dos Mamonas Assassinas. O que vocês acham dele como músico? Tocava bem? Deixe nos comentários sua opinião. Vou contar para vocês uma curiosidade sobre Bento Rinotto. Você sabia que ele, quando morreu, estava quase sendo papai? Fica comigo que te conto. Seja bem-vindo ao canal Fatos e Música. Se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado. Em 7 de agosto de 1970, em plena euforia da Copa, ignorada solenemente pela colônia japonesa, nasceu Alberto, o caçula da família Rinotto. Era um bebê magrinho, paparicado por todos, que desde os primeiros anos de vida mostrou que herdara uma das principais características da família da mãe. Era dono de uma espantosa habilidade manual. Aos 6 anos e meio, Alberto estava no colégio. Passou a vida sendo o mais moço da turma e um dos mais franzinos. Cedo se destacou em algumas coisas, revelou-se um prodígio no origami, a arte japonesa de dobradura de papel, e depois venceu várias Olimpíadas de Matemática. Ganhou outros tantos concursos de canto, disputados entre as crianças das colônias japonesas da zona leste de São Paulo. Na adolescência, tornou-se fanático por BMX e se estatelou em vários barrancos e lombadas de Itaquá, especialmente porque jamais teve a bicicleta adequada. Tudo isso foi sumariamente esquecido quando, aos 14 anos, Alberto comprou seu primeiro violão. Não havia grandes tradições musicais na família, apesar dos vínculos de Shizuo e Toshiko com certas cerimônias tradicionais do Japão que incluíam cantos e sons. Mas a paixão de Alberto era tanta e seu talento tão evidente que, em 1986, quando Dona Toshiko conseguiu juntar dinheiro para visitar os parentes no Japão, decidiu satisfazer o único desejo do garoto, ter uma guitarra. Desde a morte de Shizuo em 1978, a situação financeira da família se tornara mais precária do que sempre fora. Com um minguado salário de professora, a mãe sustentava os 3 filhos menores. Ainda assim, Dona Toshiko, que tem 1,48 m, não só comprou uma cintilante guitarra Yamaha com 6 pedais, como a carregou até o aeroporto de Tóquio e depois, durante as quase 23 horas de voo, na classe econômica, desde o Japão até São Paulo. Como se não bastasse, ao desembarcar no Brasil, foi parada pela alfândega e teve que pagar o extorsivo imposto do terceiro mundo. No fim das contas, desembolsou os $3.000 no presente para o filho. "Quando puder, você me paga", disse Dona Toshiko ao entregar a preciosidade para o filho. Daquele dia em diante, Alberto praticamente não fez mais nada senão tocar aquela guitarra, conta Climério. Era a última coisa que ele fazia antes de dormir e a primeira ao acordar. Não fazia xixi, não escovava os dentes, não lavava o rosto, acordava e tocava guitarra. A mãe se preocupava com aquela paixão obsessiva e estimulava o garoto a seguir os estudos na área de ciências exatas. A essa altura, ele já tinha ficado no terceiro lugar do vestibular de física.
Bento invariavelmente respondia: "É com essa guitarra que eu vou ter o que comer. Com ela também vou comprar um apartamento ou uma casa para nós." Quem o enveredou pela trilha sonora foi o irmão Maurício, um roqueiro convicto. Fã dos Ratos de Porão, Cólera e Dead Kennedys, dos quais gravava fitas, já que dinheiro para comprar discos não havia. Maurício montou, nos tempos de colégio, o primeiro conjunto, anônimo de tão ruim, no qual Bento tocou. "Para dizer a verdade, quem o ensinou a tocar fui eu", diz Maurício. A diferença é que ele aprendeu. Também em companhia de Maurício, Bento iria ao seu primeiro concerto de rock, um show do Camisa de Vênus, em março de 1985, no circo montado pelo Projeto SP. Alguns dias depois, os dois irmãos pegaram 4 ônibus e rodaram 3 horas desde Guarulhos até a cidade universitária para assistir a um show gratuito e ao ar livre da sua banda favorita, o Ira. Naquela noite, Bento quase não dormiu. Passou o tempo todo sonhando acordado e decidiu que também queria ser roqueiro. Mas Bento teve que começar a carreira por outros caminhos. Em 1989, arrumou o primeiro emprego, um estágio como auxiliar de escriturário no Banco Real, em Itaquaquecetuba, do qual logo foi dispensado. Com o irmão Climério, montou uma loja de ração para animais em Itaquá. Só que ele passava o tempo inteiro tocando violão ou guitarra lá dentro, diz Climério. Quem atendia os clientes era eu. Foi então que Maurício chegou em casa dizendo que na Olivetti, onde trabalhava, tinha ficado amigo de um baterista chamado Sérgio. Sérgio queria montar uma banda e precisava de um guitarrista. E foi então que nasceu o Utopia. 6 anos ainda se passariam antes que Bento pudesse saldar a dívida com a mãe. Em vez de pagar a guitarra, preferiu comprar-lhe uma casa, como disse que faria, uma década antes. Não foi um apartamento no Guarujá, mas também não era um barraco em Itaquá. Bento Rinotto, guitarrista do Mamonas Assassinas, estava prestes a ser pai na época do acidente. Foi prematuro e não vingou, diz Climério, irmão de Bento, no Câmera Record. A família do guitarrista Bento Rinotto conta pela primeira vez que ele teria engravidado a ex-namorada meses antes do acidente fatal. O parto teria sido precipitado devido ao estresse com a notícia da morte, diz Climério, irmão de Bento, sobre o bebê. Foi prematuro e não vingou. A esperança era realmente ter se perpetuado com um filho, mas, infelizmente, não aconteceu. O programa também conversou com Ana Almeida, namorada de Bento na época da tragédia, que não escondeu sua insatisfação ao saber da história do filho do músico com outra mulher. Se eu soubesse que realmente isso é verdade, eu ficaria muito magoada porque ele era muito ciumento. Se inscreva no canal para mais histórias sobre fatos e música. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe.